Estamos de volta no primeiro bloco do programa O X da Questão, excepcionalmente comigo, Robson Aguiar, trazendo dois colegas advogados, criminalistas, Dr. Tobias Meirelles e Wendel Santos. Vamos tratar de questões jurídicas, das mais diversas, entre elas na Operação Ptolomeu, uma ação de natureza criminal, que teve um avanço agora no STJ por conta de uma postura, uma conduta do Ministério Público Federal. Doutor Tobias Meirelles, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, poder contribuir um pouco com a discussão. Acho que o debate sempre é válido para a gente, em conjunto, conversando, a gente encontrar soluções, saídas, a gente pensar e refletir, e não apenas seguir informações e adotar condutas e fazer pré-julgamentos sem o direito aí a uma discussão, a um debate, né? Então, acho isso muito importante. Claro, com certeza. Doutor Wendel Santos, grande criminalista, um grande advogado aqui no estado do Acre. Tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Eu agradeço suas palavras, é uma enorme satisfação fazer parte dessa bancada. Eu agradeço o convite. Estou assim, extremamente grato mesmo por poder falar, por poder discutir com o Tobias acerca dessa operação. Não estou atuando nessa operação, mas óbvio, como advogado, como operador do direito, nós vamos acompanhando, a gente vai lendo, vai buscando nos informar, como ele bem disse, da importância de buscar informação acerca do processo, do andamento dele. E é interessante, é importante essa discussão aqui. Eu agradeço o convite, agradeço as pessoas de casa que estão nos assistindo e espero poder colaborar. Ok. Doutor Tobias, começando por ti, meu grande amigo, grande colega. Essa operação Ptolomeu, que atingiu o coração da administração pública do governo atual, ela está tramitando no STJ. Né? E eu já te lanço a primeira pergunta. É da competência do STJ tratar desse processo? Explica um pouquinho para a gente. Então, na verdade, a operação, ela está investigando, né, pessoas que têm foro privilegiado, né, como é de conhecimento público, o governador também está dentro nesse rol de pessoas, e por isso, tendo em vista o foro privilegiado, a ação está tramitando, né, esses processos cautelares, as medidas, o inquérito policial, está sendo conduzido ali pelo STJ e pelo Ministério Público também no âmbito dos tribunais superiores. Doutor Wendel, como bem disse o doutor Tobias, o governador do estado do Acre está sendo investigado, e por conta da Constituição Federal, o STJ, então, é o foro competente para processar e julgar o governador nesses casos. Mas tem pessoas que também não têm foro privilegiado. E aí, e o doutor bem sabe, que o Supremo Tribunal Federal, tempos atrás, disse que era possível desmembrar, fazer com que pessoas que não tivessem um foro privilegiado respondessem na primeira instância. Você acredita que pode ser uma postura da ministra deixar apenas quem tem um foro privilegiado? Ou você acha que, na sua atuação como advogado de muitos anos na militância na atividade criminal, é possível também que todos fiquem no STJ? Sim, está pegando um gancho da fala do Tobias e que, para as pessoas entenderem, né, que essa conduta da ministra e o fato desse processo estar no STJ não é meramente da vontade do STJ, da vontade da ministra, dos advogados ou da PGR. Isso é um entendimento constitucional, né? Está lá no artigo 105, inciso 1 da Constituição, que diz que quando se trata de crimes comuns, né, cabe ao STJ julgar o governador do estado. E como você bem disse, tem esse entendimento do Supremo Tribunal Federal que diz que as pessoas que não detêm desse foro privilegiado pode sofrer o desmembramento e ser julgado nas instâncias ordinárias. Né? Eu entendo que a ministra vai manter, eu entendo que há uma corrente nesse sentido também, de se manter todo o julgamento no STJ, para se tratar de crime que envolve o governador do estado e que atrai essa competência. E eu entendo que ela vai manter essa competência no STJ, porque tem entendimento nesse sentido também. E por se tratar de um foro privilegiado, onde supostamente, né,
O governador do estado seria o cabeça dessa operação, de tudo que aconteceu, e digo supostamente porque tem todo um processo ainda para ser julgado. Eu acredito que vai se manter no STJ a posição dela. Doutor Tobias, a ministra Nancy Andrighi suspendeu o sigilo do inquérito que estava tramitando, da fase administrativa. Ela praticamente se encerrou com a propositura da ação penal, da denúncia feita pelo Ministério Público Federal. Você acredita que o entendimento da ministra foi correto ao levantar o sigilo e deixar que todos pudessem participar, pudessem visualizar esse processo que ainda nem se transformou numa ação penal propriamente dita, não se transformou num processo propriamente dito, porque ainda não houve o recebimento da denúncia? Então, Robson, a gente estava até conversando sobre isso, né? É uma questão bem clara que a regra é a publicidade dos atos processuais. Então, a regra seria mesmo a publicidade do ato. Só que, dentro de um caso desse complexo, um caso que envolve autoridades e que impacta diretamente a economia do estado do Acre, na minha visão, deveriam haver mais reservas quanto à publicidade, pelo menos nesse momento aí em que ela está fazendo a avaliação do recebimento ou não da denúncia, né? A gente sabe que a economia do Acre, ela gira em torno do funcionalismo público e dentro em um segundo cenário, o que puxa a economia do Acre? São as construções, são as obras que geram emprego, geram renda, né? Sem obra, o nosso estado praticamente pare. O que está sendo avaliado são exatamente questões a respeito de sobrepreço, de obras e afins. E eu entendo que nesse momento agora, dar publicidade a esses atos, compromete aí uma atividade econômica que puxa, que é realmente a atração do nosso estado. Então, acho que toda cautela nesse momento, ela é pouca, né? A gente tem que começar a refletir mais um pouco como sociedade e principalmente as autoridades, a autoridade policial, o Ministério Público, o Judiciário, tem que refletir muito a respeito dessa exposição, de tornar toda essa questão assim midiática, entendeu? Porque as pessoas envolvidas, muitas vezes, elas sofrem uma pena ali já, né? A opinião pública já forma uma convicção e previamente ali já existe um julgamento prévio ali da sociedade. Então a gente tem que ter muita cautela com isso, porque como bem o Wendel falou, doutor Wendel, e você também, a ação penal nem começou em si, então a ação penal propriamente dita nem se iniciou e a gente já está com várias informações aí, e sendo que os réus ainda vão ter oportunidade de repor as suas falas, de repor a verdade dentro da defesa deles. Então, eu acho que tem que haver, a regra sim é a publicidade, mas a gente tem que observar as exceções também, né? Então, acho que tem que haver essa visão mais holística aí dentro do processo, dentro dessa conjuntura toda. Legal. Doutor Wendel, nós temos aí, como o doutor Tobias falou, 2 princípios constitucionais em xeque, né? Teoricamente, numa aparência de colisão. O princípio da publicidade dos atos públicos, que é constitucional, mas também é constitucional a questão da intimidade, a questão da imagem da pessoa. Você concorda com a opinião do doutor Tobias da questão da reserva, né, de deixar sigiloso ainda esse procedimento? Robson, eu digo que essa é a beleza do direito, né? Essa divergência, essa discussão. Eu já tenho uma opinião contrária à do Dr. Tobias, ele sabe disso, eu respeito a opinião dele, mas eu já tenho uma opinião contrária. Vou fazer um pequeno aparato aqui, uma pequena
reunião de informações, que digo que essa discussão acerca da corrupção, o Brasil vem há muitos anos sendo matéria, né, que envolve a corrupção, principalmente a corrupção que envolve os nossos órgãos legislativo e executivo. E após a Lava Jato, e aqui eu não vou entrar no mérito da Operação Lava Jato e nem no seu desdobramento, esse assunto corrupção ele passou a ser ainda mais de preocupação do brasileiro. Esse assunto ele está dentro da casa do cidadão brasileiro. E as pessoas estão cada vez mais se preocupando com isso e elas devem realmente se preocupar com isso. Porque quando se trata de corrupção, nós temos que entender que se trata de desvio de verbas públicas, verbas que poderiam estar sendo empregadas na educação, na saúde. Então, isso realmente tem que ser um objeto de preocupação do cidadão brasileiro. E para que o cidadão brasileiro tenha conhecimento disso e tenha ainda mais a convicção do que está acontecendo, ele tem que saber. O processo tem que estar aberto. As pessoas têm que saber o que está acontecendo dentro do processo, o andamento do processo, o desdobramento dele. E a publicidade do processo é a regra. E eu, como operador do direito, eu venho batendo muito nessa tecla, defendendo muito essa tecla de que nós temos que cumprir no Brasil a regra. O Brasil tem mania de flexibilizar as coisas. Né? Tem essa regra aqui, mas olha, tem outro caminho aqui, a gente pode flexibilizar, flexibiliza prazos processuais, flexibiliza o acesso à informação dos processos, flexibiliza inúmeras outras normas, inúmeras outras coisas que a gente deveria cumprir a regra. Então, eu entendo que realmente se trata de pessoas públicas, pessoas que devem ter reservado ali o seu direito de ampla defesa e contraditório. A minha opinião ela não é uma opinião crítica a ninguém, nem a político A, a político B. Eu entendo que o processo é embrionário, ele está só começando, os advogados vão fazer o papel deles. Mas dentro desse contexto de corrupção, sociedade, nossos representantes, a população tem que saber. Tem que saber o que está acontecendo, o processo tem que estar aberto, nós precisamos entender qual o papel da PGR dentro do processo, como que a ministra está conduzindo o processo, porque se trata do nosso Estado, do governador eleito democraticamente. Então, eu já entendo de maneira divergente, Tobias, isso fica no campo dos debates, você sabe o respeito que tenho, mas eu já entendo que se a regra é a publicidade, então o processo tem que estar aberto. Doutor Wender, como você bem disse, então, diverge do doutor Tobias na questão da publicidade do processo, e é isso aí. No direito, nada é 100%, tudo depende do ponto de vista, tudo depende da interpretação dos operadores do direito, então isso que torna o direito uma ciência bela, bonita, contraditória e que, formalmente, diante dos debates que são traçados pelos operadores de direito. Fique conosco, estamos encerrando o primeiro bloco e já voltamos. Estamos voltando para o segundo bloco do programa O X da Questão, excepcionalmente comigo, Robson Aguiar, e ladeado por dois grandes advogados criminalistas, o doutor Tobias Meirelles e o doutor Wendel Santos, discutindo juridicamente sobre a Operação Ptolomeu, que é o assunto do momento no nosso Estado, e estamos traçando o debate juridicamente, sob o ponto jurídico, e estamos levando para você, então, o melhor do conhecimento, o melhor da informação dessa questão, desse processo, por mais que seja um pouco raso, perfunctório, mas trazendo uma ideia para você que está nos assistindo de uma maneira isenta, informal, de uma maneira imparcial. Doutor Tobias Meirelles, houve a divergência, então, acerca da publicidade. O doutor defende que o processo, não é nem processo, na verdade, nós estamos ainda na fase administrativa, encerrando a fase administrativa. O doutor disse que tinha que ficar sob sigilo. O doutor Wendel já disse que tinha que ser um ato público, né? Essa é a beleza da nossa carreira, que nós temos posições, opiniões divergentes e, com certeza, é nessa divergência que faz enriquecer o debate e melhorar a nossa sociedade. Queria tratar contigo, doutor Tobias, um ponto interessante. Sabe muito bem que a Lava Jato, e aqui eu não quero trazer nenhum questionamento de defesa, mas uma situação que é possível acontecer. Tivemos a Lava Jato, tivemos a Operação G7. É possível que essa Operação Ptolomeu também se transforme, digamos assim, no nada e que vai trazer consequências para o Estado? Consegue comentar alguma coisa sobre isso para a gente? Então, bastante interessante essa pergunta, doutor, porque ao longo da história, da recente história, sobretudo
dessas operações, o que vem se consolidando ao longo do tempo. E a gente tem que fazer essa observação em perspectiva realmente, porque eu entendo que essa construção do judiciário, da autoridade policial, ela tem que ser feita e a gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar, né? E o que é que se observou ao longo do tempo, né? Que, primeiramente, as pessoas envolvidas passavam por uma situação vexatória, né? Passavam por prisões cautelares, depois dessas prisões cautelares, né, foram soltas, responderam o processo, acabou que o processo houve a absolvição dos acusados. Salvo engano, a G7 recentemente é que transitou em julgado. Salvo engano, posso estar enganado, mas é um processo que demorou muito. As pessoas lá atrás passaram por uma situação extremamente vexatória, então lá atrás eles já sofreram uma pena, né? No desenrolar do processo percebeu-se que não houve nenhuma comprovação. Então a gente tem que ser muito cauteloso nesse sentido, porque um processo criminal ele é diferente de uma demanda comum, de uma demanda civil. O ônus da prova, quem tem que comprovar que houve um crime, tem que ser o Ministério Público, né? No caso a Procuradoria Geral, eles têm que apresentar as provas de maneira concreta, né? O processo criminal, dentro de um processo criminal não cabe incertezas e seguranças, conclusões por ilações, entendeu? Não. O processo criminal tem que estar muito claro para a gente ter uma condenação. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quanto a isso. Porque, como você falou, o processo está no início. Vamos colocar essas pessoas nessa situação vexatória. A exemplo da Operação Lares também, que aconteceu aqui em Rio Branco, não querendo fazer críticas à autoridade policial ou ao judiciário, mas em relação ao processo criminal da Operação Lares, a gente ainda está numa discussão que terminou agora. Olha quanto tempo passou, acho que mais de 5 anos, aproximadamente, né? A minha filha nem era nascida quando estava em investigação, minha filha tem 6 anos hoje. Na operação eles estavam na discussão de competência, se era da Justiça Federal ou estadual. Olha o tempo que passou, pessoas foram presas, perderam trabalho e até hoje ainda tem uma espada sobre a cabeça delas, elas aguardando o judiciário, né, decidir a quem cabe a competência para julgar, e o processo nem começou ainda. Então, a gente tem que ter muita parcimônia nesse momento, e sem querer tomar lados, né? Mas realmente a gente tem que ter isso. E do ponto de vista da Operação Ptolomeu, já achei pelo menos um grande avanço que não foram deferidas aí as cautelares de prisão, né? Como antes, dentro de operações desse tipo, aconteciam de uma maneira mais corriqueira, né? Apesar de ter sido pedido, não foi deferido essa medida. Então, acho que é importante, sim, a gente começar a ser mais cauteloso. Eu lembro de uma entrevista do hoje senador Milton Mourão, que foi questionado sobre as operações da Polícia Militar nos morros do Rio de Janeiro. E perguntaram para ele se ele achava correto, ou o que ele achava de policiais entrando sem mandado de prisão ou de busca e apreensão na casa de pessoas de forma aleatória atrás de um bandido. E o ministro Mourão foi muito categórico, foi muito incisivo na sua fala, doutor Tobias, porque ele disse assim, que a polícia, ou os órgãos de acusação, os órgãos de apuração de delitos, eles deveriam ser como algodão entre os cristais. Eles deveriam ser bem diretos, mas com uma certa especialidade no comportamento. E não de uma forma aberta, de uma forma abrupta, sair entrando e tentando resolver sem o cumprimento da lei, que a gente acredita que isso não é a forma democrática de resolver um problema. Mas,
Doutor Wendel Santos, grande criminalista, estou ao lado de 12 criminalistas. Nós estamos ainda num num procedimento de investigação. Nem virou processo, porque juridicamente o processo somente ocorre depois do recebimento da denúncia. Nós estamos no procedimento administrativo e tem já a publicidade. Você não acha que essa publicidade não afeta a intimidade das pessoas, porque ela vai sofrer uma inquisição pela sociedade? O que eu entendo em relação à publicidade é que ela deve, isso eu faço um adendo aqui, aos canais de imprensa, aos canais de comunicação, que são os propagadores dessa opinião. Essa publicidade do processo, ela tem que ser muito bem explicada para a sociedade, para a população brasileira. Isso, principalmente, nós estamos aqui em foco na Ptolomeu, para a sociedade acreana. Tem que deixar claro para a população, né, que a denúncia não é uma condenação, que ainda existem várias fases do processo e que essas pessoas têm o direito de se defender e que podem facilmente lá na frente comprovar a sua inocência. Então, não é a publicidade em si que causa esse dano, é a forma como ela é passada. Eu entendo que a forma como ela é propagada para a população e para as pessoas leigas que não entendem, que não conhecem o processo penal, que causa essa mancha na imagem das pessoas que estão respondendo esse processo. Então, isso tem que ficar claro para as pessoas, né? Saiu recente, olha, foram denunciados. Denúncia, mas isso não é uma sentença, isso não é a conclusão do processo. Nós temos que ter em mente que a denúncia é só um ato ainda administrativo que necessita ainda do seu recebimento, de uma audiência de instrução de julgamento, de uma decisão que deve ser imparcial da autoridade judicial. Então, eu não entendo que a publicidade seja a mancha, e sim a forma como a notícia é passada para a população. Isso tem que ficar claro, né? Mas que, ainda insisto, que deve haver sim a publicidade é um fato. Agora, é de suma importância também que essa publicidade, Tobias e Robson, da mesma forma que ela narra a denúncia e narra o que está sendo feito pela autoridade do Ministério Público e Judicial, também narre a absolvição. Também propague que aquelas pessoas foram absolvidas e que também que se reconheça, caso se chegue à conclusão de que houve algum erro, que se reconheça o erro. O que eu não vejo no dia a dia dos trabalhos que nós atuamos é isso, é esse reconhecimento. Quantas e quantas pessoas são denunciadas, respondem ao processo, provam a sua inocência, mas a gente não vê a mesma publicidade para falar que aquela pessoa foi absolvida, para falar que aquele processo foi um erro. Então, se lá na frente a conclusão é um erro e que essas pessoas foram absolvidas, então que se tenha a publicidade nesse sentido também. É assim que eu penso. Perfeito. Doutor Tobias, nós estamos na fase de recebimento ou não da denúncia proposta pelo Ministério Público Federal. Para que a ministra faça o recebimento dessa denúncia e realmente e juridicamente se instaure um processo penal, ela vai precisar de requisitos de autoria e materialidade. É nesse sentido? Então, pela prática, na prática, assim, que é da advocacia, e só antes de responder a tua pergunta, pegando um gancho do que o Wendel falou, o mais interessante, eu acho que a absolvição ela tem que ser publicada, mas o que é mais importante, o que a gente tem que colocar aqui também, é que a justiça ela tem que apresentar uma resposta mais rápida também para a sociedade dentro dessas operações. Porque o que acontece? O processo ele é aberto e a gente sabe que tem gargalos, porque o processo tem vários réus, tem muitas testemunhas, tem requerimentos e tudo mais. A justiça ela acaba entrando ali dentro de uma morosidade e o processo vai se perpetuando por anos. Então, você imagina uma pessoa que está respondendo um processo criminal, que no final desse processo pode haver uma prisão e ela passar anos respirando isso, né? Então, para você conversar com clientes assim, com pessoas, acho que o Wendel já teve contato, eu sempre falo para o cliente que esse tipo de demanda é como se fosse um tratamento de câncer. O câncer você não é uma doença que você cura do dia para a noite. Ele vai ter que aprender a conviver com esse processo, né? Com essa demanda. Vai ter que aprender a conviver, porque é um processo que se estende, né? Privação de bens também, né?
Essas pessoas sofrem busca e apreensão e ficam anos sem poder reaver os seus bens e não tem uma decisão. Né? Exatamente. Então, eu acho que a gente também tem que jogar luz sobre essa questão também da celeridade processual, né? A resposta rápida da justiça, né? Porque como o doutor Wendel muito bem falou, acho que a corrupção ela tem que sim ser atacada, a gente não pode admitir, né? A gente vê que os países corruptos eles são países pobres porque tem uma sangria muito grande e a gente tem uma malha tributária muito boa para ter recursos, enfim, para garantir o mínimo de dignidade para as pessoas. Só que o que acontece? Aí a gente entra dentro de um judiciário cheio de entraves, de gargalos, que não conseguem ser superados, e essas pessoas ficam assim. Tem pessoas que isso é muito comum, de bens que foram apreendidos, carros, veículos, e que o veículo desapareceu. Tem cliente que o bem foi apreendido lá atrás, agora devolve o bem. Cadê o bem? Sumiu, acabou, foi depredado, entendeu? Então, assim, é esse tipo de justiça que a gente procura, né? Eu acho que tem que jogar luz sobre isso e a gente tem que discutir sobre isso também. Porque a sensação é de que a gente está ali, de que dentro desse contexto todo está se fazendo justiça, porque oferecia a denúncia e a justiça foi feita. E sendo que isso é o início só, né? A justiça ela só se completa, né, depois de esgotados aí todas as defesas e recursos, enfim, que se esgota, que se exaure aí a prestação jurisdicional. Então, assim, a gente tem que refletir também nessa efetividade da justiça. Né? Verdade. Doutor Wendel, hoje não muito, mas no início da profissão, eu era muito questionado, enquanto advogado na área criminal, de que a gente era advogado de bandido. E não sei se vocês já ouviram isso, eu ouvi algumas vezes, e as pessoas esquecem que nós defendemos não é o criminoso ou o crime que ele praticou, mas a legislação penal que está sendo aplicada sobre ele. Né? E existe essa questão de que fez justiça com a condenação, esquecendo que também é justiça quando absolve, seja por falta de prova, seja pela inexistência do fato em si. Né? Essa é a dinâmica do advogado que atua e milita na área criminal, doutor Wendel? Essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade diária do advogado criminalista. E o que mais me preocupa é que essa criminalização ela está vindo de órgãos públicos. E de órgãos que deveriam saber a importância do trabalho da advocacia. É uma importância milenar e constitucional. A Constituição fala a todos é assegurado o direito de ampla defesa e contraditório, independente da esfera que essa pessoa esteja respondendo, seja administrativa, seja civil, seja criminal. Mas, infelizmente, esse é um gargalo que a advocacia criminal sofre todos os dias. Essa criminalização, é esse olhar preconceituoso, é você perceber que você chega num ambiente, se apresenta como advogado e claramente não é bem recebido. Mas o que as pessoas precisam entender, e digo isso à sociedade acreana, à sociedade brasileira e aos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, é que o trabalho do advogado, e quando digo advogado estenda a defensoria pública, é de fundamental importância para que isso aconteça, para que se tenha justiça. Não existe justiça sem defesa. Imagine, meu amigo Robson, se hoje a OAB diz o seguinte, olha, os advogados eles vão parar. Eles não vão mais atuar enquanto não houver um respeito, enquanto não se respeite os preceitos da lei que diz que nós exercemos uma função pública. Né? O advogado vai parar. A justiça para. A justiça entra em colapso. Porque é de fundamental importância o trabalho do advogado. A defensoria pública, com
todo o seu empenho e eu reconheço o trabalho da Defensoria Pública, não tem a condição de conduzir e tocar todos os processos que hoje nós temos no estado do Acre, por exemplo. E vamos falar a nível Acre, né? Só falando de São Paulo, Rio de Janeiro, cuja demanda é 10 vezes maior. Então, sim, o advogado tem esse preconceito, o advogado criminalista, de porta de cadeia, um preconceito que eu tinha até dentro de casa. Desde pequeno eu dizia, você vai ser o quê quando crescer? Eu vou ser advogado criminalista. Já era uma paixão, já era... E a minha mãe dizia, advogado criminalista só presta para defender bandido. Não, o advogado defende a correta aplicação da lei, que a lei seja respeitada durante o processo penal. É de fundamental importância a nossa presença lá. E a população nem imagina o quanto de arbitrariedade, de ilegalidade o advogado combate todos os dias dentro daquela sua função que é de fundamental importância. As pessoas acreditam, doutor Wendel, que com o crescimento da violência, tolher o direito do advogado faz com que essa sangria, ou com esse precedente, ou essa escalada de crescimento, seja estancado, mas é justamente o contrário, né? É o contrário. Cessear o direito do advogado é que faz com que as coisas desandem e que trilhem para um lado que não é da legalidade, não é princípio republicano. Com certeza. Se você busca justiça dentro de um processo, você cessear a defesa, você não vai alcançar essa justiça. Muito pelo contrário, você vai alcançar a nulidade de um processo, que é o que está lá no preceito, está lá na Constituição. Então, essas barreiras que o advogado criminalista encontra todos os dias, e o Tobias hoje aqui está à frente, também como representante da OAB, ele sabe disso, dificulta o trabalho do Poder Judiciário, dificulta o trabalho da defesa e, principalmente, dificulta a vida do cidadão, da população. Né? Assim, quantas vezes nós temos que nos recorrer à OAB para ter acesso a um processo, mesmo estando munido de procuração dentro desse processo? É um absurdo. Porque a lei é bem clara em dizer que, ainda que o processo esteja sob sigilo, se o advogado detém da procuração, ele tem direito a acessar o processo. Né? Então, eu concordo em todos os gêneros, números e graus nessa sua afirmação. Sim, essa dificuldade que é imposta no trabalho do advogado causa sérios riscos, né, ao trabalho do Poder Judiciário e à convivência em sociedade. Doutor Tobias, como advogado criminalista, sofre também alguns percalços, alguns entraves, ou é uma questão apenas do doutor Wendel? Com certeza, acho que todo advogado já sofreu esse estigma, né? E eu acho que essa discussão é uma discussão que a gente tem que fazer de forma assim bem... É uma discussão milenar, na verdade, porque quando a gente decidiu viver em sociedade, a gente criou regras, né? Quando a gente decidiu viver em sociedade, a gente decidiu criar regras. Então, a gente decidiu viver sobre regras, né? O que o advogado faz? O advogado garante que as regras sejam cumpridas e a OAB e o advogado também, ele garante a credibilidade das instituições. Então, o advogado não está lá para minar, nem para mitigar o poder das autoridades, mas a gente está ali para validar, porque a partir do momento que uma autoridade pública ela oferece uma denúncia ou abre um inquérito policial e ela oportuniza ao advogado fazer o contraponto, e esse advogado fazendo o contraponto dele, fazendo o seu mistério, está garantindo ali que exista uma abertura para a defesa, ele está dando credibilidade para aquela instituição. Então, a partir do momento em que a gente criminaliza a advocacia, a gente está, na verdade, dando um tiro no pé, porque a gente está levando a descredibilidade das instituições, do judiciário, da autoridade policial. A gente está levando a discussão para um campo já de anarquia, porque se a gente não segue regras, a gente vai virar uma anarquia. E o meu raciocínio, como advogado, é o seguinte raciocínio, que a gente conversa muito assim, entre os advogados, mas, na minha opinião, promotor, juiz e advogado estão do mesmo lado.
Não existem lados opostos. Todos nós estamos do mesmo lado. A gente está garantindo o quê? Que o processo tenha o contraditório, tenha a ampla defesa, seja um processo justo e correto. Então está todo mundo do mesmo lado. A gente não está fazendo o oposto, não. Nós estamos do mesmo lado, fazendo na mesma sintonia. É claro que a gente vai garantir ali que as regras para a pessoa que está sendo processada sejam garantidas, né? Eu lembro do advogado, grande advogado, um eminente advogado, o Cacai, quando falava ao Ministério Público, que ele sentava, ele ficava ao lado do ministro-presidente, enquanto que os advogados ficavam distantes, e aquilo trazia um desconforto, né? Muitas vezes traz esse desconforto, né, doutor Wendel? Quando nós estamos em audiência, o juiz e o Ministério Público ali do lado, e o advogado mais distante, e sendo o escudo, né, a única pessoa que é apta para defender aquela pessoa que está sendo processada. Mas nós estamos aqui com o nosso amigo Cabral, que fez uma caricatura dos eminentes advogados. Chega aqui, Cabral. Doutor Wendel Santos, o primeiro aqui Obrigado, Cabral. do desenho. Obrigado. E o segundo, o doutor Tobias Ó, Meirelles. eu pedi para ele botar mais cabelo em mim, ele botou, hein? Ficou legal, gostei. Vou tomar um pouquinho de Perfeito. cabelo aí. Eu que agradeço. Gostou, doutor Wendel? Ficou bom? Muito, ficou legal, perfeito. obrigado. Moldurar e colocar. Esse é para lá ficar no guardado, escritório, ficar guardado pra no escritório, né? Isso mesmo. E aí, quando for bater uma foto no escritório, obviamente, tirar uma selfie colocando Isso mesmo. essa imagem aqui feita pelo nosso amigo. Doutor Tobias, ficou bom? Gostou, Dami? Gostei, até colocou um pouquinho mais de cabelo aqui, ficou legal. Obrigado, viu, pela valorizada aí. Quando eu era professor doutor Tobias, ele tinha muito mais cabelo, doutor Tobias. Tinha, olha. Isso é reflexo da advocacia. Olha, a advocacia estressa, derruba Verdade. cabelo, enfim. É uma né? profissão estressante, é uma profissão que faz nossos ânimos ficarem bastante exaltados, mas com certeza é um sacerdócio que nós temos que seguir, né? E como é uma função do advogado criminalista, não pode retroceder e tem que combater dentro da legalidade, dentro dos princípios republicanos, dentro do que preconiza a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. Mas, doutor Tobias, muito obrigado por estar aqui. Gostaria que você falasse das suas últimas considerações sobre a advocacia como um todo, sobre a advocacia criminal, para quem está nos assistindo, como é que funciona a vida do advogado no âmbito criminal. Então, estou muito feliz, né, de poder participar. Eu acho que a advocacia criminal, ela tem ganhado espaço, ela tem hoje profissionais corretos, justos, que sabem atuar de uma maneira, ao mesmo tempo, enérgica, mas sempre diferenciando a defesa daquilo que é o crime, né? A nossa advocacia hoje, lá no escritório, é uma advocacia mais voltada para o penal empresarial, né? Então, é uma advocacia um pouco diferente da do Dr. Wendel, que tem um contato maior ali com aquele cliente do dia a dia, do tráfego, né? E que também merece toda a defesa, né? Mas essa advocacia mais voltada para crimes contra a administração pública é uma advocacia diferente, né? Do que essa advocacia raiz, assim, e que não deixa de ser tão bela, porque, como você bem falou, né? E o Rodrigo, que é o presidente da OAB, sempre fala, eu não lembro quem é o autor da fala, mas ele sempre menciona que o advogado ele é o último ali, ele é a última trincheira, né, entre o cliente e a justiça, né? Então ele é aquele que vai realmente ser a barreira, né? Então eu admiro muito, né, a advocacia, os profissionais que trabalham, respeito muito o Dr. Wendel. Como advogado, a gente já teve a oportunidade de atuar em processos juntos, brilhante, né? Principalmente na questão também da oratória, eu vejo muito assim, e acho que nós estamos bem servidos aqui, sim, de profissionais nesse padrão, desse alto nível, dessa alta performance. Eu lembro que eu fui
despachar um habeas corpus com a doutora Denise, a desembargadora, e ela falou, comentando, conversando, ela disse que a safra dos advogados criminalistas que estão atuando no Tribunal de Justiça é muito boa. Ela disse que são jovens bem capacitados, doutor Wendel, e com certeza o doutor Wendel Santos é um dessas pessoas. Eu sempre tenho algum contato em processo que a gente atua, às vezes a gente se encontra até mesmo na unidade prisional, conversando com o cliente, que essa é a vida do advogado criminalista, né, doutor Wendel? E aí eu já passo a fala para fazer as considerações finais, doutor Wendel, mas lembrando de Rui Barbosa, que a advocacia não é para covarde. É isso doutor mesmo. Wendel. Te agradecer mais uma vez essa oportunidade de debater de tudo um pouco, né? Nós iniciamos aí um debate com a Ptolomeu, passamos aí para esse trabalho da advocacia criminal. Eu quero concluir dizendo que, para a população acreana, que aguarde o julgamento do processo. Não faça nenhum julgamento prévio, aguarde o julgamento do processo, aguarde que seja exaurido todos os recursos desse caso. Eu sei que é um caso emblemático, um caso que mexe muito com a população acreana, né, envolve a paixão política. Quando se trata de política, tem também a paixão partidária, a paixão por determinado político, por determinado partido, mas que se aguarde o julgamento do processo, se aguarde que seja exaurida aí todas as vias recursais, porque isso é direito, né? É a presunção da inocência, entender que essas pessoas não estão condenadas e que elas têm direito à defesa e contraditório. E agradeço as palavras, são mais de 11 anos de advocacia criminal, digo todos os dias para minha esposa e para meu filho que vou largar, mas no dia seguinte eu estou lá novamente, estou lá despachando, estou lá peticionando, porque é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer e que entendo que é extremamente necessário, né? Você, como bem disse, me encontra no sistema prisional e você sabe as dificuldades ali dentro, das pessoas que estão ali dentro, que necessitam de defesa, que necessitam que alguém fale ao Poder Judiciário, que seja a voz dessas pessoas. Então, eu me orgulho muito disso e obrigado. Estive com o doutor Tobias Meirelles e com o doutor Wendel Santos, dois grandes advogados criminalistas que nós temos aqui no estado do Acre. Pessoas muito comprometidas com suas causas, com seus clientes. Eu só estou honrado, eu que tenho a honra de estar aqui com vocês, eu fico muito feliz e desejo que a gente se encontre pelos tribunais, pelos fóruns, em qualquer situação, atuando nos processos criminais, atuando na nossa vida que a gente escolheu, que é a defesa dos nossos clientes, daquelas pessoas que confiam em nós, né, doutor Wendel, para que a gente traga a ele e à família dele a verdadeira justiça. Estamos encerrando esse bloco. No próximo bloco falaremos com Glenilson Figueiredo, professor de Kung Fu, que esteve em São Paulo num evento internacional, num campeonato, que trouxe medalhas para o estado do Acre. Fique aí, não saia, já voltamos. Estamos de volta no terceiro bloco do programa X da Questão, excepcionalmente apresentado por mim, Robson Aguiar. O doutor Alex está em viagem, pediu para a gente cumprir essa missão tão nobre. Ele que é o âncora desse programa. Doutor Alex, um grande abraço, beijos, saúde e muita paz e prosperidade para o senhor. Nós, no terceiro bloco, estamos com ele, que é professor de Kung Fu, que participou do 19º Campeonato Internacional de Kung Fu em São Paulo, Glenilson Figueiredo. Tudo bem, Nil? Tudo bom, meu amigo Robson? Nil, conta pra gente como é que foi esse campeonato em São Paulo. Então, nós tivemos agora recentemente o convite, né, da Liga Nacional, da Liga Brasileira de Kung Fu para participar desse evento. Nós já vimos treinando e se preparando já aí há mais de 8 meses. Então a gente conseguiu levar uma equipe de 5 atletas, onde trouxemos aí 6 medalhas, sendo 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, né? E a gente ainda foi homenageado com o cinto do evento. A gente fica muito feliz porque um evento de uma envergadura como esse, que tem mais de 300 participantes, mais de 6 países que fizeram presença, né? E o Kung Fu, não só o Kung Fu, mas as artes marciais, como vocês estão vendo aí na foto, o Kung Fu está voltando, que nem as outras artes marciais também, por causa tendo em vista a pandemia, tendo em vista a questão do desinvestimento,
né? Então, tudo isso dificulta para que os atletas, não somente do Acre, mas de todo o Brasil, só para você ter uma ideia, esse evento, a última edição dele, em 2017, que nós participamos, tinha mais de 800 atletas participando. Então, aí perdeu mais de 50%, 60% da participação. Mas isso, pouco a pouco, vai se recompondo, buscando patrocínio, buscando realmente formas de tentar levar os atletas a participar dos eventos. E é isso, porque não adianta você ter escolinhas incentivando o atleta a treinar se você não tem uma forma de incentivar ele a ver o que ele aprendeu, colocar em prática aquilo que ele aprendeu durante o treinamento na prática. Então, é a competição que motiva, que incentiva, que eleva o nível técnico para ele poder continuar treinando. Então, você treina um ano e no final do ano você tem um campeonato brasileiro, tem um campeonato internacional, tem um campeonato mundial, tem um campeonato sul-americano, tem um campeonato pan-americano, tem outras competições para você se avaliar. Então, esse é o nosso pegada, é o nosso objetivo, que a gente possa, durante 6 meses, 1 ano, treinar o atleta, mas que o resultado disso seja mensurado, seja que a gente possa avaliar como é que está o nível técnico. Então, quando um atleta se destaca fora do estado, assim você consegue trazer outros que tenham potencial. Eu sempre digo uma frase que não é minha, que é da saudosa doutora Salete Maia, que ela diz assim: a porta do bem está sempre encostada, a do mal está escancarada. Então a gente tem que trabalhar isso, o jovem, trazer o adolescente, trazer a criança, trazer o adulto e mostrar para ele que essa porta não é somente o esporte, mas tem o esporte, tem o lazer, tem a educação, tem a recreação, tem qualidade de vida, tem uma forma de ele crescer. Quantos atletas hoje que começaram no Kung Fu, que migraram para o MMA, para o K1, para outras modalidades, que estão morando fora do estado, que estão ganhando dinheiro, se profissionalizando. E esse é o nosso objetivo, que as pessoas possam ter oportunidade. E o esporte é isso, é dar oportunidade para aqueles que ainda não tenham nenhuma imaginação, que não tenham uma esperança, que não tenham um sentimento de uma vida melhor, mais próspera, mais competitiva. E isso é o esporte. E o Kung Fu está nesse meio, que é trabalhar a qualidade de vida, que é trabalhar que esses jovens possam estar estudando, possam estar se qualificando, possam estar melhorando e, acima de tudo, ser um cidadão de bem, que ele possa estar inserido numa sociedade que acolha ele, que ele também seja acolhedor também, quando ele melhorar. Então, assim, na nossa academia, nós temos aí mais de 30 anos de existência, a nossa associação, a nossa academia, e lá nós não cobramos mensalidade. É gratuito as aulas, o uniforme, quando a gente consegue patrocínio, é gratuito também, os exames de faixa é gratuito, então não paga nada para treinar. Então ele só vai gastar energia. Então essa filosofia, é esse conhecimento que a gente leva. Por que a gente trouxemos isso para o Acre? Quando em 2009 eu estive na China, eu vi as pessoas praticando arte marcial Kung Fu e Tai Chi Chuan debaixo das praças, dos viadutos, nos hotéis, debaixo das árvores, em tudo que era local. Eu digo, por que a gente não faz isso no Acre? A gente conseguiu fazer um trabalho parecido, só que é um trabalho altos e baixos, porque não tem uma constância, não tem um patrocinador, não tem um investidor, não tem as pessoas que acreditam. Em São Paulo, o trabalho tem uma constância maior, porque tem grandes empresas, grandes indústrias que mantêm isso. Aqui não, aqui a gente tem que viver num dia de cada vez. E aí a gente está fazendo esse trabalho, e eu vejo hoje que outras modalidades, como o kickbox, como Muay Thai, como o judô, como a capoeira, como o taekwondo, karatê, kung fu e outras modalidades mais, tem aí que está aprendendo, que está fazendo projetos, que estão desenvolvendo as suas atividades, que às vezes são apartidárias, que realmente continuam fazendo um trabalho belíssimo. Então é isso que vai combater a criminalidade, é isso que vai combater certas mazelas da nossa sociedade, é através do esporte. Eu acredito cegamente nisso. Se a gente puder investir na cultura, no esporte e no lazer, nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais saudável. Nil, como você bem disse, apenas 5 pessoas foram para esse campeonato. Elas tinham alguma especialidade, algum dom, algum talento excepcional para que chegasse nessas premiações? Olha, só para você ter uma ideia, a gente pegou pessoas que nunca participaram, não viu, de vários eventos. São pessoas
praticamente para nós iniciantes, pessoas que têm 8 meses a 1 ano de treinamento. Então são atletas novos que estão sendo inseridos, né? Mas por que a gente fez isso? Porque por opção deles, por treinarem. Olha, você vê agora a Isabelle competindo em rotina. A Isabelle tem quase 1 ano de treinamento e competindo com rotinas de difícil prática. Mas assim, a ideia não é que ela esteja preparada, porque a preparação ela é individual, ela não é coletiva. Não sou eu que digo quando o atleta está preparado. O atleta tem que se sentir preparado, ele tem que se sentir motivado, ele tem que sentir que está capaz disso, mesmo tendo medos, mesmo tendo nervosismo, mesmo tendo o receio de perder, o receio de ganhar, de perder. Então a ideia é que cada um faça essa autoavaliação e que possa competir de forma de igual para igual. Eu digo sempre, olha, o não nós já temos, vamos correr atrás do sim. A vitória nós não temos, vamos correr atrás da vitória. Nós não temos a oportunidade, vamos correr atrás da oportunidade, porque quem faz a oportunidade somos nós. Nesse outro vídeo você vê aí a Maressa, que também é um atleta que tem quase 1 ano de treinamento, mas competindo com um movimento difícil, movimentos fortes, e que a gente acredita que não somente em Cati, que é a forma que ela está fazendo, mas em combate também a mulher pode ser uma boa combatente, como tivemos aí boas lutas, e que a gente possa estar potencializando através de eventos estadual, municipal, interestadual, nacional, internacional, e que a gente já fomos convidados para outros eventos importantes, como o Campeonato da Malásia, que provavelmente nós vamos ter uma equipe aí, com certeza, na seleção brasileira. Legal. Você acompanhou, você aí de casa, mãe, pai, ou você, filho, que o nosso amigo Nil Figueiredo tem um trabalho grandioso na área do esporte, na área do Kung Fu. E como ele bem disse, não precisa ter nenhuma habilidade, apenas a constância, o treinamento, a vontade de vencer, a vontade de melhorar, foi o fator principal que levou esses alunos do Nil para a vitória, para o ganho de medalhas em São Paulo. Mas, Nil, se a gente tivesse... Você disse que não temos empresas para ajudar no esporte. Você acha que o poder público poderia melhorar mais ainda a questão do esporte no estado do Acre? Eu acho sim. Primeiramente, nós tínhamos que ter secretarias estaduais, municipais, fortes, atuantes, com recurso para poder atuar nessa forma. Hoje, praticamente, nós não temos uma secretaria estadual, nós temos, acho que uma diretoria, nós temos uma coordenação no município, então isso enfraquece. Então, a gente temos que lutar por isso, porque através de entidades fortes, nós vamos ter atletas fortes também, porque aí tem a questão, atletas que competem em nível estadual, nós temos o Bolsa Atleta, nós temos incentivo para que eles possam se dedicar mais para o treinamento, porque assim, a nossa realidade no estado é o seguinte, o jovem trabalha um horário e o outro estuda. Então, a ideia é potencializar isso, que ele possa ter uma bolsa, ter uma condição para poder estudar e treinar. Que não se preocupe em levar o almoço, o pão de cada dia para dentro da sua casa, mas que ele se dedique num horário integral para isso. Aí nós potencializamos. Então, assim, essas políticas, ela tem que voltar, tem que ser renovada para a gente poder, de certa forma, potencializar cada vez mais, não somente os atletas do Kung Fu, mas aí eu estou falando no geral, seja no futebol, no vôlei, no basquete, nas artes marciais, enfim, em todas, porque é isso que é a base. Potencializando, nós vamos ter atletas com maior padrão de qualidade para competir em qualquer nível, seja ele municipal, estadual, interestadual, internacional, mundial. Nós já tivemos aqui no Acre, só para ter ideia, mais de 60 campeões brasileiros. Nós tivemos já aqui no Acre mais de 10 campeões mundialito. Nós tivemos aqui no Acre campeões sul-americanos, 3º lugar no Pan-Americano. Nós tivemos atletas a nível nacionais, como o atleta Janilson, que não tinha o braço direito, Janito Alves não tinha o braço direito, e competia com atletas de igual para igual, sem nenhuma separação. Ele não tinha o braço dele e o outro atleta tinha os 2 braços, porque não tinha uma categoria especial no Kung Fu nessa área. Mas ele ia por igual, ele se sentia normal, igual ao outro. Então, é isso que a gente quer fazer.
é que independente das nossas diferenças, seja ela econômica, seja ela física, a gente tem essa condição de competir de igual para igual com o sul do país, o norte, nordeste e o sudeste, porque aonde acontecem as grandes atividades, infelizmente, é no sul e no centro-oeste. É lá que acontece. E a gente está muito distante. Distante, equipamentos, materiais, conhecimento técnico, de atualização. Então o atleta tem que sair daqui para São Paulo, para o Rio, para Minas, para tentar se potencializar, se credenciar, se capacitar cada vez mais para trazer conhecimento, coisas novas, porque o esporte está sofrendo evoluções todo dia, toda hora, todo momento. E nós precisamos nisso. Então, se Deus quiser, até final do ano ou início do outro ano, nós vamos estar trazendo uns técnicos para vir dar treinamento aqui para nossa equipe. Vamos trazer mestres de fora para atualizar conhecimento, para se capacitarmos cada vez mais, porque o esporte e o Kung Fu é isso, é estar dia a dia se atualizando. E nós vamos fortalecer agora através da Federação Acreana de Tai Chi Chuan, que foi criada há 10 anos atrás e que nós agora vamos botar para reativar, que é para trabalhar com a terceira idade, focando na qualidade de vida, porque o que a gente observa é o idoso na sua casa, é o idoso sedentário, é o idoso sem nenhuma motivação. E esse trabalho que a gente quer focar é isso, é que venha trazer o idoso para fazer uma atividade. Temos várias iniciativas individuais espalhadas por Rio Branco e pelo Estado, mas que a gente quer realmente estar mais próximo disso para poder potencializar cada vez mais esse trabalho. Nil, para quem está nos assistindo em casa, e você bem disse, e eu sou prova disso, não se paga nada, não se paga nenhuma taxa, apenas a vontade de treinar, a vontade de fazer um exercício físico. E aí eu queria que você dissesse para as pessoas que estão nos assistindo, quais os locais que elas podem treinar, onde que elas podem encontrar o professor Nil, o Nil Figueiredo, ou o Glenilson, para treinar, para fazer um exercício físico, né? Porque não, pelo que eu percebi da sua atuação há mais de 30 anos, não é apenas voltado para o campeonato, mas para o bem-estar das pessoas, né? Obviamente que quem se destaca mais, você vai tendo um treinamento diferenciado para participar de competições. Mas eu acredito que você cuida melhor, a ideia é o bem-estar das pessoas. Então, Nil, para quem está nos assistindo, diga para eles onde é que eles podem encontrar o professor Nil para treinar, para fazer exercício. Mas eu já posso adiantar, nós temos Kung Fu sábado e domingo, de tarde e de manhã no Horto Florestal, sábado à tarde a partir das 4 horas e domingo a partir das 10 horas. Lá tem Tai Chi e Kung Fu. Nós temos treinamento também no Centro de Iniciação Esportiva da Prefeitura, lá no Aeroporto Velho, segunda, terça, quinta e sábado, das 18 às 20 horas. Nós vamos começar agora um trabalho também no Ginásio Coberto, segunda, quarta e sexta, das 8 às 10 da manhã. Nós também temos na escola Boa União, terça e quinta, das 18 às 19 horas. E outros locais também, em outros municípios, que eu sei que as pessoas estão nos assistindo, conseguem ver a nossa entrevista e pode também ter. Mas ligue lá, 999-718990. Márcio, coloca na tela aí, para que as pessoas que estão em casa, você que está em casa, está sedentário, participe. Vá fazer um exercício físico com o professor Nil. Eu mesmo fui, e é muito bom, é muito prazeroso, é algo maravilhoso, Nil, e é bom, é coletivo, aquele ambiente coletivo, o ambiente das pessoas fazendo exercício ali, é maravilhoso. Mas, Nil, não posso deixar de fugir a nossa regra. Está aqui o nosso amigo Cabral, que fez uma belíssima caricatura sua. Ele esquece de fazer a minha, mas dos entrevistados ele faz. Eu gostei das espinhas que ele colocou aí, ó. Muito bem. Obrigado, meu amigo. Olha aí, Nil, então... Ficou 10. Tá parecendo o Flaviano, né? O Cabral é um exímio desenhista, é um cara extraordinário. Nil, obrigado pela tua participação. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas considerações finais para a gente poder findar esse programa maravilhoso. Queria lhe agradecer, Robson, pelo convite, doutor Alex, que está viajando, mas que é um parceiro nosso, né? Todo o complexo aqui da TV Rio Branco, que abre os espaços para a gente divulgar, é um parceiro importante para o esporte, para a cultura, para o lazer, e é isso. Eu queria colocar, nós estamos à disposição para
realmente desenvolver esse trabalho. Nós estamos abrindo aí mais 6 núcleos até janeiro, e essa é a ideia, que a gente possa estar levando o Kung Fu para diversos bairros locais de Rio Branco e também levar o Tai Chi Chuan, que é uma atividade que é federada, né, hoje no estado do Acre, que a gente quer levar também qualificando. O mestre Lincoln Kay está vindo para poder dar treinamento, capacitação, para a gente poder desenvolver esse trabalho com a terceira idade, com maior agilidade e potencializar. E hoje a nossa equipe técnica hoje é reconhecida pelo Conselho Federal de Educação Física, então a gente está tudo credenciado, dentro das normas, das regras, se capacitando, se potencializando para poder realmente levar o melhor para as pessoas que vão fazer. Não é porque vai fazer de graça, gratuito, que a gente não vai fazer o melhor. Nós queremos fazer o melhor, seja gratuito, seja como for que a gente leva para a comunidade, nós temos que levar o que é o melhor que nós temos. É isso aí. Estivemos com o professor Nil, que veio de São Paulo, trouxe medalhas para o estado do Acre, na modalidade Kung Fu, e eu deixo esse recado para você. Faça exercício, ande, caminhe, faça algum esporte. Eu sempre que posso estou lá com o professor Nil, fazendo exercício, cuidando um pouco da saúde, que é essencial para todos nós. E, meu amigo Ney Amorim, está aqui o professor Nil, eu acho que ele merece um café, aí na sua Secretaria Adjunta de Esporte, para que você, como é um grande esportista também, possa tratar da questão do esporte, do Kung Fu, com carinho, com atenção que você sempre dá às causas que você tem atuado. Para você que está em casa, obrigado por ter ficado conosco. Um grande beijo, um grande abraço. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Até a próxima. Um abraço.